Fala aí, galera. Tudo bem com vocês? Aqui é o Rafa Vulcani e hoje, para a gente bater um papo aqui e de novo, né, fazer uma reflexão sobre, queria falar sobre empatia e perspectivas. Uma coisa muito comum, muito mesmo, em projetos e em qualquer outra atividade que acabe demandando um trabalho de equipe, trabalho em equipe, né, dizendo melhor. É a questão de entender as perspectivas diferentes da sua equipe ou dos seus colegas de trabalho. E acontece demais, demais, demais de a gente ter conflitos e discussões totalmente desnecessárias por conta de falta de entendimento dessa perspectiva do nosso colega de trabalho, de entender o que ele quis dizer na verdade, ou como ele está enxergando aquela situação específica que a gente está discutindo. E aí entra uma coisa que é muito mais uma armadilha do que uma certeza, que é o óbvio. A gente usa muito a expressão, até demais, muito mais do que deveria, a expressão, mas isso é óbvio, isso todo mundo sabe, ou isso é entendimento comum, todo mundo deveria saber. O óbvio é uma das maiores armadilhas que existem com relação a se buscar entendimento numa equipe ou a uma boa comunicação entre uma equipe. O óbvio, ele cria uma situação onde a gente se sente envergonhado mesmo, com vergonha, né? Com receio de fazer mais perguntas sobre uma situação onde a gente entende, a gente acredita que o entendimento básico daquela situação, ele é automático, ele é inerente a qualquer conversa, qualquer pessoa, ele é natural. E o fato dele ser tão explicitamente bem entendido na minha cabeça faz com que qualquer questionamento sobre aquele assunto seja meio vexatório, meio embaraçoso, quando não é. E o óbvio, ele bloqueia, então você cria uma barreira onde, bom, para proteger a minha imagem e a minha autoestima, eu preciso não fazer perguntas sobre esse assunto, porque se eu fizer, eu vou ser então taxado sobre uma pessoa menos inteligente ou menos culta ou que sabe menos desse assunto. O que é uma grande, grande, grandíssima besteira. A gente vem com esse programinha instalado, né, desde a época da escola, onde eu fazia uma pergunta aí para a galera que cresceu nos anos 80 ou 90. Não sei mais como é o ambiente de escola nos dias de hoje. Aí vocês me contam aí nos comentários. Deixa aí pra gente uma atualização aqui pro tiozinho, como é que tá a escola hoje em dia. Mas fazia uma pergunta na escola onde todo mundo sabia a resposta, ou a maioria sabia a resposta, rolava um rolava uma vaia coletiva, um bullying coletivo, e talvez até umas bolinhas de papel e outras porcarias na minha cabeça. Mas é porque, assim, existia uma galera na sala de aula, eu duvido que todo mundo sabia. Existia uma galera que sabia, né? Nos espectros da turma da sala de aula, tinha uma galera que talvez sabia, e era uma galera um pouco da zoeira, que fazia o que puxava o barulho. A galera da zoeira que talvez não sabia, ia junto na vaia, porque era engraçado, e o resto da sala embarcava. E aí a gente ouviu isso muitas vezes pra gente, pra outras pessoas, e o programinha ficou ali instalado do na cabeça. Toda vez que eu faço uma pergunta onde eu acho que o resto do pessoal que tá ali, mesmo agora com 30, 40, 50, 60 anos de idade, a gente ainda acha que vai ser vaiado mentalmente por um programa instalado lá no passado. E claro que essa não é a única variável, tem outras coisas que a gente passou na vida que acabam afetando a nossa capacidade de fazer mais perguntas, de entender melhor um assunto por conta dessa preocupação de que vai haver um julgamento coletivo com relação ao nosso não entendimento de um assunto. Ah, Pergunta aí para qualquer pessoa que trabalha não queria dizer com ciência, porque é abrangente demais, mas que trabalha com pesquisa.
ou que trabalha com P&D, com desenvolvimento, com prototipagem de um novo produto, uma nova tecnologia. Essa galera vive do erro e aprendizado, do teste, falha, correção e aprendizado. Ah, se a gente vier até para o mundo da manufatura, né, mundo industrial, e a gente pegar o velho e bom PDCA, que é o Plan, Do, Control, Act. É um, é um plano de ação, é onde você coloca lá sua medida, sua ação para um determinado projeto, ou uma melhoria, uma correção, o que seja. E o que a gente faz? Você planeja, assim como a própria estrutura, né, o nome do documento diz, da metodologia, você planeja, você monta uma ação, você controla e você age, você corrige rota, você reajusta. E então, assim, é também um ciclo que promove investigação, que promove o erro e depois correção para eventual acerto. Pode ser erro, correção, erro, erro, correção, erro. Mas cada vez que eu tenho um novo erro, ele é minimizado, ele é mais assertivo, ele é melhor direcionado para aquela correção. Então, assim, é outra ferramenta que nos mostra o quanto é importante você errar de maneira controlada, corrigir de forma rápida para buscar uma ação. Ou seja, você está constantemente fazendo perguntas, aprendendo sobre aquele assunto, ao invés de um julgamento vazio do que é óbvio. Cuidado com o óbvio, cuidado nas coisas mais simples. Ele assim, um dos maiores inimigos com relação à boa comunicação e, consequentemente, com relação à construção de uma equipe sólida. Não dá para chegar num status de alto de team building, né? Como a gente fala uma equipe que performa, uma equipe que voa abaixo no que é para ser feito, sem boa comunicação. É um dos pilares mais fundamentais, se não for o mais. A boa comunicação, ela traz um monte de coisa junto com ela. Ela traz confiança, ela traz entendimento, ela traz empatia, ela traz a construção juntos da solução proposta para aquele projeto ou aquele grupo. Então, muito cuidado com o óbvio, né? No episódio anterior, a gente falou bastante sobre contexto, uma das palavrinhas mágicas que, para mim, são chave também, na construção de equipe e até na condução de um projeto saudável, que tem boa comunicação e boa empatia. Ah, no outro lado, uma palavrinha mágica, né? Que é, na verdade, uma armadilha, você tem que sempre manter em mente, é o óbvio. E eu dou aí, deixo aí um desafio, deixo aí uma tarefa de casa para vocês. Quando você questionar alguma coisa que é óbvia, se existe um bom defensor daquela teoria ou daquele assunto, provavelmente a primeira reação que você vai receber vai ser ou humor, tirar sarro da sua pergunta, ou uma exaltação beirando a raiva, com relação que aquilo já foi discutido, aquilo já é sabido, todo mundo sabe que aquilo é verdade e a gente não deveria nem gastar mais tempo falando sobre isso. Porque são dois mecanismos de defesa onde eu levanto barreiras que vão mitigar a comunicação além daquele ponto. Então você tem que ser teimoso e insistir. Se eu tive um consultor que eu trabalhei um tempo atrás, o Frank, grande consultor, consultor, grande líder de projeto, me ensinou uma porrada de coisa. E uma das coisas mais bacanas que ele ensinou é confie no sentimento da sua barriga. Se a sua barriga está te dizendo que isso não tá legal, isso isso tá me deixando meio tem alguma coisa errada aí. É porque o seu inconsciente está capturando coisas que talvez você não tenha visto com o seu consciente e você tem que investigar um pouquinho mais. Pode ser que não tenha nada, pode ser que tá tudo bem, mas pode ser que tenha alguma coisa importante ali para você descobrir. Então vai a fundo, vai a fundo. Confie no seu gut feeling, no seu sentimento da barriga. Vai atrás se a coisa não cheira bem. E desafie o óbvio. Eu vou dar um exemplo de uma reunião de projeto que a gente passou não faz muito tempo.
Isso tem alguns aninhos aí, mas não faz muito tempo. Alguns aninhos para alguém com a minha idade já não é tanto tempo. Sério. Tô aprendendo a assimilar isso ainda. Mas enfim, é, na reunião de projetos existia uma discussão bem básico assim. Um dos caras dizia que a gente estava montando o cadastro de material no sistema. Então, para quem é de logística, de quem trabalha com módulos MM, mestre de materiais em sistemas de ERP, conhece bem isso aí. E na discussão faltava algumas especificações da engenharia para aquele produto. Então a engenharia tinha acabado de sair da fase de protótipo, de desenvolvimento, e estava ainda medindo alguns aspectos do produto, né, analisando, para ver se seriam finais, se realmente iriam para produção ou se precisaria de alguma alteração no protótipo, nas medidas finais, para tornar aquele produto mais viável para a operação, para a produção em série. E durante a reunião de time de projeto, o abençoado, o magnífico da equipe de projeto, a engenharia não estava nessa reunião, eles tinham faltado por outro compromisso, e esse cara estava insistindo que as especificações já estavam congeladas. Não, não, todo mundo sabe, a gente acompanhou toda a fase de protótipo, isso é muito óbvio, os números não vão mudar, as especificações, as medidas são as mesmas e nada vai mudar. Silêncio. Reunião com 15, 20 pessoas. Ninguém falou nada. Eu estava moderando a reunião como PMO. Eu não era da equipe de projeto diretamente assim ligado, né? Mas eu era o PMO que estava ali fazendo moderação, que estava ajudando o líder de projeto. E aí eu percebi que ele ficou um silêncio. Eu falei assim, fulano, mas você tem certeza de que as especificações estão congeladas? Isso já foi decidido. Tem um documento da engenharia confirmando isso, tem um e-mail, um sinal de fumaça, um corvo que veio lá da Rainha dos Dragões e avisou que as especificações foram congeladas. Não, não tem, mas a gente já conversou isso em várias reuniões e o cara é exaltadíssimo, com a voz levantando, o tom e já mostrando alguma irritação. E acho que isso já a gente está perdendo tempo na reunião. Bora para o próximo tópico. Vamos embora. Aí acho que eu fiquei um pouco irritado com esse comportamento de evitar o assunto. Questionar e você abraçar perguntas na reunião é muito importante, é muito saudável. E eu falei, cara, desculpa, a gente não vai avançar a reunião. Esse é um assunto que falta aqui para fechar esse semestre de materiais. A gente tem que ter uma informação clara se isso está definido ou não, com a confirmação dos donos dessa informação. Ele não era o dono da informação, era a engenharia, para poder congelar essa situação, esse status, as especificações e finalizar o cadastro. Se o cadastro tiver errado agora, vai ser um baita retrabalho para essa equipe, quando a informação certa chegar. Silêncio, não teve contestação da pessoa. E aí foi engraçado porque dois outros membros da equipe falaram. A pessoa da logística e a pessoa de finanças falaram. Eles disseram: mas realmente eu não tenho os números finais da engenharia ainda, a pessoa da logística. Eu preciso desses números finalizados, com certeza que são que vão para a produção, para a gente acabar o cadastro. E a pessoa da controladoria de finanças falou também que os números não estão com os custos definidos, por não estarem ainda finalizadas as especificações, e eu preciso que as especificações sejam finais para correr todos os custos com relação a esse desenho e mensurar o custo de produção futuro. Estimar, no caso, na época ainda era cedo para mensurar alguma coisa, era tudo estimativo. Então, o fato de a gente insistir nesse exemplo contra o óbvio na reunião. De novo, isso não é nada contra a pessoa que estava argumentando de que aquilo era óbvio. É contra o fato, contra a informação. A pessoa, ela às vezes está carregada de alguns preconceitos na cabeça dela de não questionar aquilo, ou pela pressão do projeto de querer avançar rápido, que isso fomenta erro. Isso é uma armadilha, de novo, criada pelo óbvio. Então, desafiem o óbvio, façam perguntas, insistam na pergunta. Se você não está se sentindo bem com a informação, levanta a mão. Eu sei que não é fácil, mas é recompensador. Eu prometo. Levanta a mão e questiona, fala: desculpa, galera, eu sei, acho que todo mundo aqui entendeu, mas eu preciso perguntar de novo. Para mim, isso não está claro ainda. Desculpa insistir no assunto. Ah,
E aí, algumas pessoas da equipe vão se levantar e vão falar contigo. E se realmente o assunto for óbvio e tá claro, claro para todo mundo, beleza, maravilha, tá confirmadíssimo. Mas eu vou dizer aqui, eu vou fazer uma aposta com quem quiser que tá ouvindo esse episódio, que 90% das situações, a situação não é óbvia, ela não está clara para mais pessoas da equipe e você vai ajudar essas pessoas fazendo mais perguntas. Desafie a armadilha do óbvio. Faça perguntas, questione. Não acredite no que está sendo dito só porque é cômodo acreditar ou só porque todo mundo falou que é óbvio. Todo mundo até alguns séculos atrás achava que era óbvio que a Terra estava no centro do universo e que depois era o Sol e que depois era o cone da esquina e que depois era qualquer outra coisa. O fato da gente ser curioso e continuar fazendo perguntas é o que leva a gente para frente, em qualquer área que você trabalhe. E se alguém está extremamente incomodado com perguntas, é porque você está afetando alguma coisa ali, seja uma crença, seja alguma situação errada que a pessoa não quer que seja investigada. E aí, cuidado, continue, mas ache aliados para sua investigação. Mas trabalhe com fatos, trabalhe com certeza, trabalhe, porque mesmo com fatos, nem sempre a gente tem certeza. Então, de volta à situação de projeto, converse com a sua equipe, abrace perguntas. Suporte as perguntas, não seja o Zé Ruela que faz na sala de aula, beleza? E deixa aí para mim os comentários, se esse assunto não era óbvio para ninguém, deixa aí os comentários para depois eu ouvir o que que vocês acharam desse nosso bate-papo. Fechado? Aquele abraço, bitocas nas bochechas de vocês.